outras coisas. Temos agora o Sócrates, que está na ponte Maputo-Catembe. Sócrates fala-nos da destruição de alguns postes de transmissão da corrente elétrica. E parece que a ponte Maputo-Catembe tem um troço às escuras. Por favor, pode nos dar detalhes, meu caro Sócrates? Bom dia! Ora, viva Luciano e a todos os que nos acompanham nesta interação matinal referente à quinta-feira. Efetivamente, a nossa interação hoje é esta belíssima imagem que o meu companheiro de sempre, Derso Charas, vai mostrando aqui, portanto, a entrada de caminhões do porto aqui de Maputo, mas não é do porto que nós queremos falar. Queremos sim falar sobre a insegurança rodoviária instalada aqui neste ponto. Se bem conhecem, portanto, a Estrada Nacional número 1 terminava, ou seja, começava justamente aqui na entrada do porto. Daqui partia até norte do país. Mas com a construção da Estrada Circular de Maputo, acabou, portanto, mudando este paradigma. A Estrada Nacional número 1 vai justamente até Ponta de Ouro, lá na cauda da província de Maputo. Portanto, é lá onde termina ou então onde começa a Estrada Nacional número 1. Nós estamos neste troço, portanto, depois da Brigada Montada. Para quem conhece a cidade de Maputo, tem esta entrada do porto de Maputo, como pode ilustrar, portanto, esta imagem de caminhões a saírem do porto. Portanto, é aqui onde nós queremos falar sobre a insegurança rodoviária devido à vandalização, portanto, de cabos de corrente elétrica e também as caixas de derivação. Esta vandalização acabou causando um prejuízo que, neste momento, para a entidade competente, que é a concessionária da Estrada Circular de Maputo, falamos, portanto, da concessionária que, neste momento, para poder fazer a reparação, necessita de pouco mais de 12 milhões de meticais, Luciano. Estamos a falar de 12 milhões de meticais e isto pode levar um tempo para a sua reparação. Aqui onde o meu colega Derso Charas vai mostrando esta imagem, tinha aqui sinais luminosos, onde estão estas senhoras aí a vender alguma coisa. Tinha, portanto, aqui um semáforo, um conjunto de semáforos estavam instalados aqui, mas estes semáforos foram vandalizados. Por mais incrível que pareça, é que a vandalização foi para além da fronteira. Os homens tiveram tempo suficiente de fazer as escavações. Vou pedir ao companheiro Derso Charas para poder me acompanhar aqui com a imagem. Vou tentar aqui apontar alguns pontos onde tinha os sinais luminosos, que neste momento já não mais existem. Pelo menos aqui onde me encontro, estava aqui um poste, portanto, de iluminação, ou seja, um posto de sinalização, que é um posto de semáforo. Foi removido, como se pode ver, até foi escavado para poder remover-se os cabos. Lá mais adiante, lá no canto, onde está aquele compatriota, portanto, tinha um outro poste com o sinal luminoso, que é o semáforo. Vindo para aqui, podemos ver esta escavação. Foi justamente aqui onde fizeram as escavações, removeram aqui o poste, portanto, com o sinal luminoso, que é o semáforo, e não terminou por aí. Foram avançando, vieram a escavar justamente aqui. É possível ver, portanto, este betão armado, que de alguma forma suportava a estrutura do poste com o sinal luminoso, que é o semáforo, mas é possível ver aqui, portanto, alguns cabos já suspensos, porque os agressores, ou seja, os invasores, acabaram destruindo até este betão para retirar aqui os cabos. Eles, de alguma forma, buscam o cobre. Este cobre que é usado para vários fins, alguns fabricam panelas, fabricam outros utensílios domésticos. Aqui temos a caixa de derivação. As imagens que estão em nosso poder, temos aqui onde estou a pisar uma caixa de derivação que tinha aqui um conjunto de vários fios, como temos conhecimento de que uma instalação elétrica dentro de casa, portanto aí onde os fios vão se cruzando, aqui era a caixa de derivação. Tudo isto era mesmo para garantir a iluminação destes postes que estamos aqui a ver, portanto, na Estrada Nacional número 1, que depois, lá mais adiante, sabe-se muito bem que ali na rotunda já começa, portanto, as rampas de acesso à ponte Maputo-Catembe em direção, portanto, ao Distrito Municipal da Catembe. Estes postes aqui, segundo as entidades competentes, contabilizam-se
perto de 30 postes que estão nestas condições sem iluminação. Pelo que nós vamos, de alguma forma, conversar com o engenheiro Basílio, que pertence à estrada concessionária, para poder nos falar de possíveis prejuízos que isto pode ter trazido, e nós vamos tentar conversar com este compatriota para poder nos contar quantos dias poderão levar para a reposição desta atividade e quantos postos, na verdade, estamos a falar. Ele fala de que, nesta direção, temos pouco mais de 17, entre 17 a 20 postes, e também tem lá do outro lado, numa das rampas que já falamos no outro dia, de saída da ponte Maputo-Catembe, tem lá uma coisa de 9 postes que estão nas mesmas condições, sem iluminação, o que significa que no período noturno a estrada torna-se perigosa, até porque tem outros obstáculos aqui fixos que por hora não nos é importante fazer a menção, mas a verdade é que é um embaraço que é criado aqui, atendendo e considerando que nem todas as viaturas têm uma iluminação completa, portanto pode ser uma fatalidade, pelo menos aqui na cidade de Maputo, um local muito movimentado. Vou convidar o engenheiro Basílio para poder conversar conosco aqui, ele vai poder nos contar, portanto, em torno desta realidade. Engenheiro, muito bom dia. Queríamos nós saber este prejuízo, quando que iniciou esta vandalização, de que material estamos a referir, quantos postes no total e possível custo para a reposição e quantos dias necessário. Bom, muito obrigado. Eu sou Basílio Nzunga. A ação de vandalização, na verdade, não é nova. Por vezes acontece com menor dimensão, outras vezes uma situação mais grave como esta que nós registramos aqui. Já no ano passado nós já tínhamos estas situações conosco. Posso falar, por exemplo, na entrada da ponte da margem norte, portanto de Maputo para Catembe, já tivemos um corte de cerca de 3 a 5 metros. Na altura achávamos nós que o poste o cabo estava exposto, porque cruzava uma estrutura de betão e depois tínhamos feito abracadeiras. Achamos que estava exposto. Fizemos questão de trocar e embutir vamos lá dizer que enterramos no solo. A seguir nós tivemos também uma outra vandalização na rampa de descida assim, da ponte Maputo-Catembe para a cidade de Maputo. Nós temos neste momento, preciso momento, cerca de 2 meses ou 3 meses, 9 postes sem iluminação. Quando nós tivemos este caso, começamos a procurar estes cabos no mercado, nós encontramos, e o empreiteiro, que neste momento está a garantir a manutenção da ponte e as estradas de acesso, está a fazer contactos para obter a partir da China. Tínhamos indicação de que nós teríamos estes cabos para os 9 postos de que falei, que mais ou menos totalizam 200 metros, 227 metros, e prevíamos receber ao longo desta semana. Nós ainda não temos informação de que os cabos estão disponíveis. Esta semana, isto foi no dia no dia 17 de março, na madrugada, tivemos esta situação neste preciso local. O que aconteceu? Houve escavação por parte dos que perpetuavam este caso, este cenário, e com ele removeram os semáforos que estavam aqui. Dos semáforos, perceberam de que havia cabos que estavam a alimentar os semáforos, a semelhança do que acontece com os postes que estão ao longo deste troço de extensão da N1. Nós contabilizamos no início que eram 17 postes, mas agora percebemos que afinal chegam 20. Destes 20 mais 9, estamos a falar de qualquer coisa, estamos 29, quase 30, e o custo, nos primeiros, já tínhamos essa estimativa feita, rondava nos 5 milhões de meticais. Esta avaliação feita para isto que aconteceu agora são cerca de 7 mil, pouco mais de 7 milhões. Estamos a falar no total de pouco mais de 12 milhões. Podemos arredondar para 12 milhões e 500 de meticais. O que é a consequência disso? Esta zona, em regra, tem havido aglomerado de jovens que pretendem oportunidade de trabalho
dos caminhões para efeitos de trabalho de carregamento, descarregamento, etc. E a acumulação aí que nós não sabemos qual é a pretensão. Não havendo iluminação, é natural que há de haver algum risco. Portanto, muitos hoje em dia têm usado esta via para fazerem-se a pé, alternativa de saída, ou por falta de transporte do outro lado, ou por alguma razão, fazem-se desta via. Então, estes estão expostos a possíveis ações de criminalidade desses jovens, eventualmente estão aqui. Portanto, neste momento, o que nós pretendíamos é repor o que nós já tínhamos antes, mas depois agora a situação aumentou, a necessidade, vamos lá dizer, de reposição aumentou. Quantos dias? A aquisição do material é que é o problema. Isso pode nos levar, estamos a falar de 2 meses atrás, quando foi da última vandalização do ano passado, e agora, vamos dizer, talvez tomar mais 2 meses para podermos adquirir o material. Portanto, só o navio, por exemplo, da China, para cá, leva entre 1 mês e 2 meses. E se nem todo o material provavelmente pode caber via aérea. Então, isto é que é o desafio neste momento. O empreiteiro vai enfrentar, naturalmente, isso também vamos dizer, reflete-se na nossa preocupação. E a reposição manualmente, em termos de trabalho executado no terreno, não é um trabalho tão difícil, meio complicado, é verdade, porque é preciso ir identificando as várias linhas. Em alguns sítios provavelmente vamos ter que mudar, fazer uma nova linha, escavação de uma nova linha para podermos alimentar os postes. Mas é uma ação que pode nos levar 2 semanas, em termos de trabalho no terreno. A grande preocupação, o que pode nos levar mais tempo é a chegada do material. Então, mais ou menos isto que nós temos como mais uma informação inicial sobre este assunto. Já sabemos dos custos, do tempo, um período de trabalho. Agora, aproveitamos esta oportunidade para questionar sobre a rampa de saída da ponte Maputo-Catembe. Já estivemos no terreno, falamos sobre aquela danificação que havia, portanto, forçado a interdição da transitabilidade naquele troço, o braço de saída, aquela rampa de saída. A quantos andamos, se já está 100% reposta, circula-se à vontade, como que estamos agora? A rampa de saída já é um assunto fechado, a nível da reunião é um assunto fechado. Portanto, houve sim a reparação da fissura que tinha surgido na rampa, e foi um trabalho que acabamos fazendo, um trabalho de espécie de manutenção periódica, né? Removemos o asfalto, removemos parte da base, da subbase e trouxemos novos materiais e com o trabalho feito também fizemos alguns testes de compactação. E a seguir nós fizemos um muro adicional, portanto a rampa N está ao longo de um muro de suporte, ou um muro de contenção, e como uma solução definitiva e segura, nós acabamos introduzindo um outro muro adicional de cerca de 200 metros, de betal armado. E neste momento nós consideramos um assunto fechado, aliás, até porque já fizemos a sinalização horizontal já desde outubro do ano passado. Portanto, é um assunto fechado. Agora, mas como está a falar da rampa de saída da ponte, devia me perguntar também a preocupação que temos em relação à ponte. Em relação à ponte, queríamos aproveitar esta oportunidade. Nós temos tido problemas sérios de viaturas que pegam fogo quando estão a atravessar a ponte, e isto alguns embates, e com isso vão destruindo parte do pavimento. O que é preocupação? O asfalto da ponte Maputo-Catembe, particularmente sobre a zona em estrutura metálica, para a natureza, a estrutura metálica sofre corrosão. Então, o asfalto, durante a construção, nem na China foi encontrado. Ele foi obtido a partir de outros países e, se a memória não me falha, veio da Índia. Não, quero dizer que qualquer dano no pavimento, nós não temos tantas possibilidades de fazer uma reparação localizada. Portanto, seria muito insustentável. Portanto, nós temos um asfalto que é impermeável, por causa da natureza, da estrutura que ele protege.
E isso por quê? Porque a água não pode passar do asfalto. Normalmente o asfalto é permeável, mas no caso da ponte é impermeável para não atingir a superfície do tabuleiro. E por causa disso, todos os cuidados são poucos para podermos garantir esta manutenção. Provavelmente seria também penoso nós disséssemos aqui vamos começar a controlar quais são os carros que estão inspecionados, que passam pela ponte, que é para termos garantia de que nada pode acontecer. Não vão sofrer incêndio, não vão acidentar, não vão falhar nos travões, etc, etc. Portanto, mas isso seria mais penoso. O que nós poderíamos aproveitar é alertar para a consciência das pessoas que as viaturas sejam mantidas para se fazerem a ponte, porque a manutenção é difícil. É difícil, seria sustentável trazer 1 metro cúbico do asfalto da Índia para podermos fazer uma reparação localizada. Portanto, isso pode nos levar 1 metro cúbico, já tem um custo muito elevado por causa da dificuldade de aquisição no mercado exterior. Agora, engenheiro, nós chegamos a não questionar no início, mas eu volto a questionar. Estamos a falar de perto de 30 postes. Esta a distância calculada, estamos a assumir perto de 1 quilômetro. Sim, são perto de 1 quilômetro, provavelmente 900 metros. Portanto, nós tínhamos, do outro lado, cerca de 300 metros e nós aqui estamos a falar de 500 ou até pouco mais. Estamos a falar quase 700, mas vamos lá dizer, em termos de estrada, não é? Mas em termos de desvios para ligarmos um posto e outro que estão em margens opostas, nós estamos a falar alguma coisa como 1,5 km. Em termos da estrada, são 700 e poucos quilómetros. Sobretudo quando falamos das colisões por cima da ponte, quando a gente olha nas barreiras de proteção laterais, vemos muitas manchas aí, são das viaturas que vão, portanto, roçando as barreiras, e se não tivéssemos as barreiras, certamente teríamos muitas viaturas a caírem no mar, até mesmo por cima do porto. Isto, de alguma forma, é por causa do estado de embriaguez, cansaço ou mesmo falhas mecânicas. E qual a mensagem aqui de consciencialização da população? Duas coisas acontecem. Tanto as barreiras de proteção, as guardas, os parapeitos, como podemos chamar, servem de fato para a proteção. Mas qualquer embate que acontece tinha que ser sujeito a uma pintura. E porque, como sabem, nós estamos expostos a um ambiente muito agressivo e então o impacto sobre a estrutura metálica é maior e nós temos que ir fazendo os vários retoques. As duas coisas podiam acontecer, sim, ou se fazer ao mar, mas mesmo assim, nós quando estamos a fazer pinturas temos cuidado porque também não podemos ter pingos de tinta sobre o mar. E podemos ter, numa dada altura, ventania durante o processo de pintura, etc. Então isso era preciso evitar. Então, ou tentar fazer nos períodos em que nós não temos muitos riscos de possíveis ventos que podem cair. A mensagem é esta. A ponte, que é um objeto que engrandece a todos nós, em termos de país, digo eu, foi pensada como se estivesse a ser construída no primeiro mundo. A ponte Maputo-Catembe foi pensado como uma estrutura a ser construída no primeiro mundo. Mas para isto, nós temos que ter o pensamento do primeiro mundo no sentido de que quando acontecer alguma coisa, qualquer ação tem muitos custos, muitíssimos custos. Só para levar um balde de tinta até a ponte e temos que levar alguma máquina de soldadura, tem essas nuances em que nós estamos em risco porque a qualquer momento podemos ter ventos fortes. A presença dos trabalhadores na ponte é grande risco porque a qualquer momento não sabemos quando que pode aparecer uns ventos fortes. Então isto pode fazer com que nós ponhamos em risco também os próprios trabalhadores que estão a garantir a manutenção. Então, a consciência que nós temos que ter os que estão a fazer a manutenção são também humanos como nós e qualquer risco que os pôr na ponte tem que ser evitado. Então, apelar à população para que aquilo que são medidas que estão sendo estabelecidas, aquilo que são as regras de trânsito, aquilo que são as recomendações do INATER e dos outros, tem que ser observados especificamente na ponte. O efeito ou o impacto disto tem sido muito grave. E a sustentabilidade da ponte reside necessariamente na garantia de que não há quaisquer sinais para afetar qualquer tipo de estrutura na ponte. E essa aqui é a garantia de manutenção da ponte para sempre. Uma pergunta caricata.
qual é o tempo útil de vida da nossa ponte? Bom, a nossa ponte mais ou menos já é conhecido. Então, normalmente as pontes são projetadas para o ciclo de vida de 100 anos. Nós estamos a falar de 100 anos para estruturas, para os elementos estruturais grandes. Estamos a falar dos cabos, estamos a falar do tabuleiro, estamos a falar dos pilares, mas quando nós falamos das guardas, dos parapeitos, vamos dizer, da superfície do betão, a durabilidade superficial do betão, não estamos a pôr 100 anos. Portanto, senão não viremos de fazer a manutenção. Portanto, a manutenção visa garantir a durabilidade diária dos elementos mais pequenos. Portanto, neste momento, por exemplo, nós estamos a substituir alguns elementos pequenos, metálicos, no topo das torres e no topo dos blocos de ancoragem. Estes não estão no ciclo de 100 anos, mas uma situação em que a ponte um dia pode vir desabar, naturalmente não vai acontecer em menos de 100 anos. Mas também não é porque depois de 100 anos vai desabar. Estamos a dizer que a responsabilidade do projetista cessa a partir dos 100 anos, não é? Senão nós temos pontes com mais de 100 anos, naturalmente, mas é graças à manutenção que nós podemos ir mantendo a estrutura intacta. Vou dispensá-lo, engenheiro. Muito obrigado por estas explicações. Luciano, é isso que nós queríamos trazer a partir deste ponto. Falamos aqui da Estrada Nacional número 1. Muitos não conhecem muito bem as extensões das nossas estradas, mas a Estrada Nacional número 1 nasce na Ponta do Ouro, vai fazendo este percurso, passando por aqui, a Ponte Maputo-Catembe e até vai às províncias do norte do país. Portanto, queríamos esclarecimento sobre esta realidade. São perto de 1 quilômetro de extensão que, de alguma forma, durante as noites estão às escuras, está às escuras este pedaço, porque houve esta vandalização de pouco mais de 20 postes, perto de 30 postes, não tem iluminação neste troço de acesso à ponte Maputo-Catembe. O custo é de pouco mais de 12 milhões de meticais para se fazer a reposição, portanto, dos cabos, mas o grande problema é a importação destes cabos, uma vez o país não dispor de fábricas que podem produzir, portanto, este material tem que vir, obviamente, da China, como disse aqui o engenheiro Basílio, e, portanto, todo cuidado é pouco, vamos cuidar bem daquilo que é o bem comum. Aliás, tem-se dito, aquilo que é comum, pouco se importam os usuários, porque é de muitos, portanto, não querem cuidar. Aqui fica a nossa advertência. Se estragamos, portanto, aquilo que é de todos nós, um dia incorremos riscos nós mesmos. E um dos riscos, justamente, são as vandalizações, portanto, os roubos que podem acontecer, os assaltos que podem acontecer. Já ouvimos os gritos de várias natureza, mas fica aqui, portanto, esta advertência para que possamos cuidar das infraestruturas públicas e privadas, porque, afinal de contas, todas elas contribuem para o nosso bem-estar social. Luciano, devolvemos a palavra aí nos estudos de Interação Matinal. Acredito termos consumido muito tempo, mas foi necessário para termos esta explicação. A ponte Maputo-Catembe está segura, sim, porque andaram informações de que a ponte não estava segura. Nós fomos no terreno, explicamos que o que tinha problema era apenas o braço de saída, portanto, da ponte Maputo-Catembe em direção à cidade de Maputo. Era o braço que estava em problemas, mas já disse aqui o engenheiro que houve até um betão, uma parede de reforço, pelo que agora está a 100% a transitabilidade naquele braço de saída, portanto, que justamente vem desaguar aqui ou então pode dar acesso à cidade de Maputo. Luciano, muito bom dia. Sócrates, muito bom dia por esta e obrigado, não é? Bom dia e obrigado por esta nota de reportagem, que nos chega da Ponte Maputo-Catembe, a maior ponte suspensa, de África, não é? É a maior ponte suspensa de África, a Ponte Maputo-Catembe, não é? Ponte Maputo-Catembe. Uma grande obra, como disse no dia da inauguração o antigo presidente Armando Guebuza, não é? É uma grande obra, é mesmo uma grande obra que nos leva ao nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí, não inventa. Até já.